Nessa videoaula nós vamos corrigir a atividade da última aula, atividade essa que abordava o conceito de função crescente, função decrescente, função constante, bem como raiz de uma função. A primeira questão: em cada item, indique se a função é crescente, decrescente ou constante. Bem, no item A nós temos aí uma função, o gráfico de uma função, na verdade, e aí quando você observa esse gráfico da esquerda para a direita, você percebe que esse gráfico diminui, esse gráfico desce, esse gráfico decresce. Então, no item A nós temos uma função decrescente. No item B nós temos um gráfico que, ao ser observado também da esquerda para a direita, a gente percebe que esse gráfico aumenta, esse gráfico sobe. Então, no item B nós temos uma função crescente. No item C, nós temos um outro gráfico que, ao ser observado também da esquerda para a direita, esse gráfico sobe. Então, no item C, nós temos outra função crescente também. O gráfico do item D, como você pode observar, ele nem aumenta e nem diminui. Ele nem cresce e nem decresce. Ele se mantém constante. Portanto, então, no item D, nós temos o gráfico de uma função constante. O item E traz um gráfico de uma reta, né? Essa reta ela decresce à medida que o x aumenta. Então, com isso, no item E nós temos uma reta decrescente. No item F nós temos uma reta parecida com o caso anterior, só que ao contrário do item E, no item F a reta cresce com o tempo. Então, a função do item F é uma função crescente. A segunda questão da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O gráfico a seguir mostra a evolução das notas em matemática de dois grupos de estudantes, denominados grupo 1 e grupo 2. E aí você percebe, né, as notas dos grupos 1 e 2, isso ao longo dos anos 2007, 2008, 2009 e 2010. Na linha superior se refere à evolução das notas do grupo 1 e a linha inferior se refere, né, à evolução das notas do grupo 2. Analisando o gráfico e considerando o período de 2007 a 2010, é possível afirmar que, no item A, os dois grupos melhoraram as notas. Bem, o que a gente pode observar? Apenas o grupo 1 melhorou as notas, porque apenas o gráfico do grupo 1 é crescente. As notas do grupo 2 diminuíram, porque o gráfico referente às notas do grupo 2 é um gráfico decrescente. Desse modo, então, nós temos aí que o item A ele é falso. O item B diz: a nota do grupo 1 em 2008 ela foi 80. Bem, se a gente pegar aqui, por exemplo, as notas do grupo 1 em 2008, a gente vai perceber que essa nota está entre 75 e 80. Pela análise do gráfico, observemos aí, em 2008, a nota referente, né, vai dar um valor entre 75 e 80. Então, a gente não pode afirmar que a nota do grupo 1 em 2008 seja 80, por isso, então, o item B é falso também. O item C. A nota do grupo 1 aumentou de 2008 a 2009 e diminuiu de 2009 a 2010. Bem, essa afirmação ela é falsa, porque as notas do grupo 1 elas apenas aumentaram, né? Então, item C falso também. O item D, a nota do grupo 2 não sofreu alteração. Novamente, um outro item falso, porque nós sabemos que a nota do grupo 2 ela diminuiu com o tempo, já afirmamos isso. O item verdadeiro é o item E, que diz que a nota do grupo 1 aumentou, enquanto a nota do grupo 2 diminuiu. Realmente é isso que a gente consegue visualizar pela análise do gráfico. Dessa forma, então, a resposta correta é o item E. A terceira questão do Enem 2010. Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que, de 0 a 10 anos, a variação de sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos. E a partir dos 17 anos, essa variação ela é praticamente imperceptível. Ela é cada vez menor até se tornar praticamente imperceptível. Para ilustrar essa situação, um casal fez um gráfico relacionando as alturas dos filhos nas idades consideradas. Que gráfico melhor representa a altura do filho desse casal em função da idade? Vamos observar o que a questão falou. A questão falou que o crescimento do filho ele é bem mais rápido de 0 a 10 anos. Como esse crescimento é bem mais rápido de 0 a 10 anos, então o gráfico de 0 a 10 tem que ser uma reta com um crescimento mais acelerado.
tem que ser uma reta, digamos assim, mais vertical. De 10 a 17 anos, então nós temos um crescimento mais lento, um crescimento menos intenso, digamos assim. Então, de 10 a 17 anos, nós já vamos ter um gráfico menos na vertical, menos inclinado. Nós vamos ter um gráfico um pouco mais próximo da horizontal. E a partir dos 17 anos, esse crescimento se torna cada vez menor, até se tornar praticamente imperceptível. Traduzindo, a partir dos 17, nós vamos ter um crescimento cada vez menor, então a gente vai ter uma reta cada vez mais próxima da horizontal, até se tornar imperceptível quando nós temos um gráfico perfeitamente na horizontal. A partir dessa análise, a gente percebe o seguinte: o gráfico que representa esta situação, ele tem que ter uma declividade, ele tem que ter uma inclinação muito maior de 0 a 10 anos, e depois ele vai tendo inclinações cada vez menores até ficar um gráfico constante. Observando os 5 gráficos que nós temos aí nas opções, a gente percebe que o gráfico que melhor ilustra essa situação é o do item A, onde você tem um crescimento acelerado de 0 a 10 anos, depois um crescimento um pouco mais lento de 10 a 17, seguido por um crescimento um pouco mais lento ainda, até se tornar praticamente constante, que é quando a criança para de crescer. A quarta questão: resolva de acordo com o gráfico da função f. Então nós temos aí o gráfico de uma função. Esse gráfico da função a gente pode observar que ele alterna, né, momentos em que ele é crescente, momentos em que ele é decrescente, momentos em que ele é constante. E a partir desse gráfico a gente deve responder o que pede nessa questão. O item A pede qual o valor de f de menos 5. Bem, o que nós vamos fazer? Nós temos que observar o gráfico e ilustrar e perceber, né, qual é a imagem do menos 5. Como a gente pode perceber, esse gráfico, um dos pontos em que ele corta o eixo x é no menos 5. Então, dessa forma, a gente tem que o menos 5 é uma das raízes. Se o menos 5 é uma das raízes, então nós temos que f de menos 5 é igual a 0. Queremos, então, depois saber quanto é f de 2. Pelo gráfico, então, a gente pode perceber que f de 2 é igual a menos 3, a partir da análise do gráfico. Então, você escreve f de 2 igual a menos 3. Logo após, nós queremos f de 7. Então, do mesmo jeito, observando o gráfico, a imagem do 7 vai ser o 3. Portanto, f de 7 é igual a 3. O item B pergunta: quais são os zeros dessa função? Vamos lembrar de que os zeros de uma função são os pontos onde o gráfico dessa função corta o eixo x. Eu já falei aí em um dos itens, né, do item A, que um dos zeros dessa função é o menos 5. Agora basta que a gente observe os demais pontos onde esse gráfico corta o eixo x. Você vai perceber que ele corta no menos 5, ele corta no menos 1 e ele corta no 4. Então, nós temos que os zeros dessa função são menos 5, menos 1 e 4. Nós temos, então, 3 zeros nessa função. O item C pede: escreva os intervalos em que, no primeiro ponto, f de x é maior do que 0. Vamos lembrar que a função é maior do que 0 nos valores, nos intervalos, onde a gente tem o gráfico acima do eixo x. Então, a gente tem que observar nesse momento quais são os intervalos onde o gráfico fica acima do eixo x. Você vai perceber inicialmente, né, nesse intervalo, eu vou destacar em azul a região onde o gráfico está acima do eixo x. Então, você percebe aqui esse primeiro intervalo do menos 5 até o menos 1. E aí você percebe ainda esse intervalo do 4 em diante. Então, nós temos dois intervalos, isso 4 que eu falo no eixo x, né? Eu tenho sempre que avaliar pelo eixo x. Então, nós temos dois intervalos onde a função é maior do que 0. Do menos 5 até o menos 1 e a partir do 4. Então, como é que você escreve isso matematicamente? Do menos 5 até o menos 1, a gente escreve que menos 5 é menor do que x, que é menor do que menos 1. E a partir do 4, a gente escreve como x maior do que 4. Portanto, a gente vai ter f de x maior do que 0 para menos 5 menor do que x menor do que menos 1 e x maior do que 4. São dois intervalos, então. Ainda nesse item C, nós queremos saber onde é que a função é menor do que 0. Vamos lembrar que a função é menor do que 0 nos intervalos onde o gráfico fica abaixo do eixo x.
Então eu vou destacar em amarelo aqui no nosso gráfico os intervalos onde o gráfico está abaixo do eixo x. Nós temos aqui esse primeiro intervalo que ele fica à esquerda do menos 5. E além dele nós temos o intervalo que vai do menos 1 até o 4. Então são dois intervalos onde a função é menor do que zero. Bem, esse pedaço à esquerda do menos 5 é para x menor do que menos 5. E esse intervalo entre o menos 1 e o 4 eu escrevo como menos 1 menor do que x menor do que 4. Dessa forma, então, nós vamos ter que f de x é menor do que zero para x menor do que menos 5 e para menos 1 menor do que x menor do que 4. Com isso, então, finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade da aula anterior, que abordava os conceitos de função crescente, função decrescente, função constante, bem como o conceito de zero de uma função.